dá paz no coração, para a gente saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Glória a Deus por isso. E é por isso que o nosso coração sempre se enche de alegria, quando a gente pode meditar na palavra de Deus, porque nela a gente encontra um consolo, um conforto, uma palavra do Espírito Santo para nos guiar e nos dar direção, um norte, como uma bússola nos nossos dias. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia hoje. Nós vamos falar um pouquinho, lá em Esdras, nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é por onde recomeçar. Nós vamos falar sobre recomeços, momentos da nossa vida que nós recomeçamos algumas coisas que estavam paradas, nós retomamos as nossas vidas, assim como nós temos feito nos dias de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O livro de Esdras retrata o povo judeu, o povo de Israel que tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E esse povo viveu no cativeiro, ou seja, eles viveram subjugados. Eles não podiam viver e desfrutar da cultura deles. Eles não podiam viver e desfrutar daquilo que era a crença deles, daquilo que eles acreditavam. Eles não podiam viver em família e com liberdade poder viver as suas vidas, fazer o seu comércio, poder fazer as suas atividades econômicas, poder cultuar a Deus. Não, eles foram levados cativos. Eles foram, a cidade de Jerusalém foi atacada, e a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém estava com todos os muros, porque naquela época você tinha cidades muradas, que protegiam. Então imagina a cidade agora de Uberaba, os muros ao redor, como se tivessem muros ao redor, e todos os muros derrubados, destruídos, queimados, os portões que eram gigantes, que ficavam abertos durante o dia e durante a noite se fechavam para proteção, derrubados, destruídos, queimados. A cidade foi devastada. E parte dos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então a Babilônia estava cheia de pessoas da sua própria região e também de pessoas, cidadãos de outros povos vizinhos, que pela guerra foram subjugados e levados cativos. Estamos entendendo esse contexto aqui? E lá estavam na Babilônia vários, entre eles os judeus. Se você estivesse entre os judeus cativo, tendo sido levado prisioneiro, como é que estaria o seu coração? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, você pode retornar à sua terra, como é que ficaria o seu coração? Ficaria alegre, encontraria conforto, consolo. Poxa, é possível retomar, recomeçar a vida novamente, não é verdade? Então nós vamos ver aqui um período da história que esse povo, depois que Nabucodonosor passou e veio a Babilônia caiu, e vieram outros reinos, como por exemplo a Pérsia, e o rei Ciro da Pérsia, ele lançou um decreto permitindo que os povos que estavam subjugados naquela região pudessem, aos poucos, indo retornar para a sua terra de origem, pudessem recomeçar a vida. O rei Ciro permitiu que a vida pudesse ser recomeçada para essas pessoas. E a Bíblia diz que na primeira leva foram mais ou menos cerca de 50 mil judeus que retornaram para a sua terra de origem para poder recomeçar a sua vida. Estamos entendendo isso daqui? E eles sobem sobre a liderança de Zorobabel primeiro para poder recomeçar a vida. Nós estamos vivendo ainda na pandemia, não é verdade? Mas não está mais como era antes. Nós vemos vários locais em que a gente respeita o distanciamento, tenta fazer tudo certinho, mas que nem está tendo mais essa questão. Por quê? Porque a vida está recomeçando. Seja você favorável ou não, contrário ou não, o fato é que a vida está recomeçando para muitos. As escolas já estão preparando, as universidades federais retomando as aulas presenciais, as escolas com programas de retornar às aulas presenciais. Nós temos atividades que antes estavam paradas porque não tinham mais demanda, voltando a fomentar. Alguns não pararam, outros pararam, tiveram que se reorganizar na dinâmica da vida. E agora a vida começa a retomar. Agora a vida está retomando e está recomeçando para muitos. Estamos entendendo isso daqui? E é esse paralelo que nós vamos fazer. Os recomeços que Deus permitiu ao seu povo, com os recomeços que Deus permite também a nós. Como que nós lidamos com a oportunidade de recomeçar as nossas vidas? Glória a Deus por isso. De repente a sua vida pode não ter mudado muito,
mas com toda certeza e convicção, alguma área da sua vida não está mais a mesma quando começou a pandemia. Alguma área da sua vida modificou a dinâmica, não é verdade? Alguma coisa na sua vida não está mais a mesma. E agora a gente vai aos poucos recomeçando. Então, como recomeçar? Vamos lá ver, a gente vai ler alguns versículos e depois a gente retoma. Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2. Esdras 5, versículo 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Agora vamos lá para Esdras 6, vira a sua página, versos 14 e 15. Esdras 6, 14 e 15. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Agora vamos para Esdras 7, versos de 1 a 10. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias. Olha aí, ó, Sansão e Gabi, que futuramente vão casar. Nomes bonitos, bacanas, para você não pôr no seu filho. Filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, não é YouTube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Tudo isso é para mostrar a linhagem antecessora de Esdras. Ele vem de uma linhagem sacerdotal. O que isso significa, Bruno? Que só porque os pais eram sacerdotes, ele era... Não, isso significa que tinha um costume, uma cultura dentro da casa dele familiar de temor ao Senhor. Existia no coração de Esdras um temor muito grande a Deus, um respeito muito grande pela obra e pelos ensinamentos que Deus trouxe ao seu povo. Existia nele um princípio de viver buscando sempre, como Jesus ensinou lá na frente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele tinha isso vivo no seu coração, ele entendia, ele cria, e ele de maneira convicta vivia isso nos seus dias. Estava dentro da cultura que foi passada para ele, ensinada para ele. Essa é a linhagem dele. Verso 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Escriba era o copista, a pessoa que copiava a lei e ia escrevendo para poder passar de geração em geração e se multiplicar os escritos que iam tendo. Então ele era uma pessoa muito entendida, ele era versado, eles eram os mestres e doutores da lei, né? Então ele tinha um mestrado e um doutorado na lei do Senhor, na lei de Moisés. Era uma pessoa muito entendida, estudada, capacitada, habilitada. Então ele sabia o que Deus estava ensinando por meio da sua lei, por meio dos seus ensinamentos, por meio dos seus estatutos. Além de ser um homem com muito temor no coração, era um homem que conhecia os ensinamentos de Deus para o seu povo. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. No 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração, presta atenção nisso, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Vamos repetir esses verbos? Buscar. Agora você repete como se estivesse vivo. Buscar a lei do Senhor e para cumprir. De novo, como se a gente estivesse vivo de novo. Cumprir
e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Então, olha qual foi a missão de Esdras. Ele ensinou a buscar, cumprir e ensinar os estatutos e os juízos de Deus. Então, Bruno, o que está acontecendo aqui? O rei Ciro, rei da Pérsia, lança um decreto permitindo que se voltasse. Eles chegam até a sua cidade, chegam até Jerusalém. Como é que eles encontram? Tudo destruído, tudo derrubado, os espólios da guerra levados, totalmente destruído lá. Eles chegam lá e o primeiro passo por Zorobabel, que guiou o povo na primeira ida dos judeus, foi lançar os fundamentos, ou seja, os alicerces do templo, porque o templo foi destruído, o templo do Senhor foi destruído. E ele voltou a reedificar. Olha, nós precisamos reconstruir o templo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Lançar novamente os fundamentos, os alicerces, para poder suportar e fazer toda a construção. A gente leu lá em Esdras 6, 14 e 15 que eles terminaram a reconstrução do templo. Eles terminaram a reconstrução do templo. Então chega Esdras depois. Quando Esdras chegou, ele viu o templo reconstruído, mas ele percebeu que ainda faltava recomeçar, reconstruir o altar de Deus nos corações das pessoas. Porque com o tempo que se passou, as pessoas não mais adoravam, serviam, cultuavam a Deus como uma referência, como Deus queria, uma referência de paternidade, uma referência de alguém que ama o seu povo e não deixa ele órfão e nem refém de si mesmo. Alguém que protege, alguém que intervém, alguém que guia, alguém que orienta, alguém que quer o melhor, alguém que quer que a gente possa viver na sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então as pessoas perderam essa cultura, esse entendimento, caiu no esquecimento. Elas não tinham mais no seu coração um local, um altar para poder adorar e servir ao Senhor. Estamos entendendo isso daqui? Então Esdras não se preocupou mais com a estrutura do templo, porque a estrutura já tinha sido refeita. Mas ele quis refazer as estruturas espirituais no coração desse povo. E olha que interessante. A Bíblia diz que a cidade estava devastada, destruída. Os muros e os portões estavam derrubados. Mas eles recomeçaram a vida pelo altar ao Senhor. Eles recomeçaram tudo pelo altar ao Senhor físico, pelo templo, e pelo altar espiritual, com os ensinamentos para os corações poderem retornar a adorar o Senhor. Apesar de todos os muros e portas estarem derrubados, queimados, e haver uma necessidade de reconstruir, eles não começaram com as coisas de fora, eles começaram com as prioridades. E eles entenderam que para recomeçar a vida é necessário ter como prioridade o Senhor. Estamos entendendo isso daqui? O Senhor. E nós vemos, como eu disse, a vida retomando aos poucos, recomeços sendo oportunizados. Coisas que a pandemia modificou, sonhos, projetos, né? Então muitos tinham alguns sonhos. Sonhos de estudar, sonhos de trabalhar com outras coisas, sonhos de investir, de expandir profissionalmente, sonhos de projetos, uma casa própria, um outro veículo. Enfim, a vida estava acontecendo, existiam sonhos, existiam projetos em andamento. Isso tudo foi modificado. E agora começa a retomar. E a gente pode recomeçar esses sonhos e projetos. As dinâmicas relacionais foram modificadas, né? As dinâmicas relacionais familiares, o distanciamento, a gente teve que ficar distante mais da família, não pode se ver tanto, restringiu. Infelizmente, nós sabemos que tivemos perdas, né? Então, tudo modificou nas dinâmicas relacionais. Muitos relacionamentos foram modificados e agora estão recomeçando, existe uma oportunidade de recomeçar. As finanças modificaram, né? Então, muitos serviços que eram prestados, muito trabalho que era feito, deixou de existir, porque deixou de ter demanda. E aí teve que fazer um rearranjo, muitas pessoas sofreram. Nós temos um alto índice de endividamento da nossa população brasileira, que se agravou e muito por conta da pandemia, os dados estatísticos mostram isso. E agora nós estamos recomeçando. E nós temos uma tendência, pela urgência de se recomeçar. Imagina esse povo que viveu anos, 70 anos cativos na Babilônia, e que agora teve a oportunidade de voltar para a sua terra natal.
Olha o senso de urgência que tinha no coração deles. Imagina você no lugar deles. Eu fiquei lá isolado de Uberaba, não podia estar na minha terra, minha casa abandonada, meus gatos lá, não sei o que eles estão fazendo, se eles estão comendo minha comida da geladeira, e ficamos lá anos, eu não sei como é que está a situação. A hora que eu volto, existe um senso de urgência para eu poder resgatar, para eu poder reviver tantas coisas que o tempo não permitia eu viver. Existe um senso de urgência de, olha, uma vez entraram aqui e destruíram e nos aprisionaram, então vamos evitar que isso aconteça, vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir os portões, vamos nos fechar, vamos nos proteger. Existe um senso de urgência, mas eles pararam tudo para, em primeiro lugar, para poder recomeçar a vida, eles lançaram os fundamentos para reconstruir um altar ao Senhor. Esdras chega e ele percebe que o templo físico não era suficiente, que o problema não estava nos fatores externos, na construção desse templo. A questão estava no coração do povo, que perdeu aquela intimidade, aquele relacionamento, aquela capacidade de fechar os olhos e fazer uma oração ao Senhor, na certeza de que Ele está ouvindo as nossas orações, na certeza de que Ele é o nosso Pai, que não desampara a gente, na certeza que Deus tem um plano e um projeto para as nossas vidas, na certeza de que quando tudo está fora do nosso controle, nada saiu do controle do Senhor. E Esdras volta a ensinar ao povo sobre quem é Deus, sobre a referência de um Deus que quer se revelar não mais como Criador, mas como um Pai de amor, que nos ama e quer estar sempre conosco, por meio do seu Santo Espírito que habita na sua igreja. Então a pergunta que fica é, vamos recomeçar? Mas por onde? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você sempre levantar um altar ao Senhor aí no seu coração. Que você quer recomeçar coisas na sua vida a partir de agora? Nós temos atitudes dos nossos governantes municipais, estaduais e federais, nas 3 esferas, que vão afunilando para recomeços que a gente pode, como população, ter. Você quer recomeçar coisas na sua vida? Você quer retomar projetos, sonhos, relacionamentos na sua vida? Recomece com prioridade, com um altar ao Senhor no seu coração. Eu vou pedir para o Gil, para a gente finalizar, Efésios 2, ele já deixou ali, porque ele é mais rápido que todo mundo, e diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce, para se tornar um santuário santo do Senhor. Glória a Deus, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Você quer retomar a sua vida? Você quer recomeçar a sua vida ministerial, a sua vida familiar, a sua vida relacional, a sua vida profissional, a sua vida financeira, os seus projetos, os seus sonhos, qualquer área da sua vida, você quer recomeçar? Recomece com Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Para a gente recomeçar e ver crescimento na nossa vida, Cristo Jesus tem que ser o fundamento, a pedra angular. Bruno, o que é a pedra angular? Era uma pedra, as construções antigamente eram feitas de pedra, e a pedra angular era uma pedra perfeitamente, com os ângulos perfeitos, e ela era colocada na esquina de uma construção. Ela era o fundamento. Como era uma pedra perfeita, todo edifício era construído alinhado a essa pedra. E podia crescer toda a construção porque o fundamento era bom. Quando a gente fala que Cristo Jesus é o nosso fundamento, quando a gente fala que para recomeçar nossa vida, Cristo deve ser a nossa pedra angular, nós estamos falando que toda a nossa vida vai crescer alinhada com o propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas. Glória a Deus por isso.
Você quer recomeçar a sua vida? Recomece com Jesus, porque nele não há erro, nele não há imperfeições, nele não há pecado, nele não há desvio de conduta. Em Cristo Jesus é possível nós vivermos tudo aquilo que Deus já preparou e já liberou para as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé, quero ter uma palavra de oração contigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Aproveita esse momento, com seus olhos fechados. Às vezes você passou a semana tão corrida, a dinâmica da vida não te permitiu ter uma pausa, parar um pouco. E hoje você pode parar um pouco para orar. Hoje você tem essa oportunidade aqui de falar com Deus. Então fala com Ele, apresenta o seu coração, Senhor. Fala, Deus, eu cheguei aqui às vezes angustiado, ansioso, preocupado. Meu coração está assim, Pai. O Senhor me conhece. A gente abriu o culto falando que Deus nos sonda e nos conhece. Fala, Senhor, nos conhece. O Senhor conhece, tudo está no seu coração. Eu não conheço. Mas o Senhor conhece. O Espírito de Deus conhece. E você pode, nessa noite, se apresentar sem nenhuma restrição a Jesus Cristo. E convidar Ele para ser a sua pedra angular. Convidar Ele para ser o perfeito fundamento, para que você recomece, retome a sua vida aos poucos e possa crescer e desenvolver e prosperar alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. O Senhor te ama, o Senhor ama você, você é um projeto de Deus, você não é um erro, você não é um acaso, você não é uma distração desse mundo. Você é alguém especial que Deus ama, que Deus cuida. Alguém que Deus sonhou contigo e desenhou todo um projeto de vida. E hoje nós podemos crescer e desenvolver alinhados com esse propósito, com esse projeto, com o amor de Deus. Alinhados com a visão que Deus tem para a sua vida, com o plano perfeito que Jesus deixou na cruz do Calvário, de salvação e redenção pelos nossos pecados. Deus, nós como igreja, nós queremos agradecer, Pai. Porque nós não somos filhos órfãos, nós não somos filhos abandonados. O Senhor é o nosso Pai, um Pai de amor, que olha por nós e nos resgata neste mundo, que se torna a nossa referência. O Senhor é um Pai de amor, Pai, que se revela a nós constantemente pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, nos aperfeiçoando dia após dia, para que nós possamos cada vez mais sermos semelhantes a Cristo Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas imperfeições. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos impuros e incapazes de nos apresentarmos na Tua presença, mas em Cristo Jesus nós temos o caminho livre, aberto, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor derrame da Tua paz, a perfeita paz de Jesus Cristo sobre cada coração aqui presente, na certeza, na convicção de que nós não somos órfãos, desamparados, mas somos filhos e filhas amados do Senhor. O Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui. E eu peço, Pai, que nessa noite seja lançado o perfeito fundamento no coração de cada um. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a viver a cada dia, tendo como a pedra angular o perfeito fundamento a Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus, os exemplos de Cristo Jesus, para que nós possamos sonhar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos prosperar no perfeito amor do Pai, alinhados com o propósito, com o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós queremos viver, nós queremos ser a igreja de Jesus na cidade de Uberaba, que vive o bom, perfeito, agradável, plano e do Senhor para as nossas vidas. Deus, que nós possamos manifestar o Teu reino nessa cidade. Que nós possamos, Pai, no nosso dia a dia, Pai, levar do Teu amor, porque nós somos edifícios bem alinhados, que crescem e prosperam segundo o Teu plano. Deus, abençoa cada igreja aberta nessa cidade, para que nós em conjunto possamos levar mais esperança, mais amor, mais alegria para todos aqueles que estão se perdendo nas trevas
desespero, da ansiedade, da angústia. Deus, que nós possamos brilhar como luzeiro nessa cidade. Que a luz de Cristo alcance todos os corações, para que todos nós possamos ter as nossas esperanças renovadas no Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Se você quer recomeçar com Cristo, diga amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus por isso.